Acabei de pegar aqui o potinho, então vamos sacudir bem ele para descobrir o que a gente vai estar fazendo hoje. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Mel, sejam muito bem-vindos ao canal! Recentemente eu tenho visto vários vídeos das gringas fazendo um desafio de hobbies por uma semana para trocar o tempo de tela por tempo de qualidade. E é claro que eu, como uma apaixonada por hobbies, não poderia deixar essa oportunidade de lado, então eu vim trazer vocês junto comigo nessa jornada de fazer hobbies diferentes por uma semana inteira. Então, vamos lá! Agora já com um potinho em mãos, vamos descobrir qual vai ser esse nosso primeiro hobby do desafio. O primeiro dele vai ser ler um mangá. Agora que eu já estou devidamente aconchegada na minha cama, só falta decidir qual desses daqui eu vou estar lendo. E o que eu peguei aqui pra estar decidindo entre eles é Skipping Loafer, o volume 1, que é um romancezinho bem gostosinho. Na verdade, não chega nem a ser exatamente um romance, é mais um Silence of Life mesmo. Eu peguei o volume 2 de Wokatoi, que esse daqui sim é um romancezinho geek super gostosinho. Eu já li o primeiro volume. Ou, na verdade, esse daqui, que é um manhwa coreano, que é The Beginning After the End, que é o primeiro volume também. Que eu já andei lendo ele pela internet, mas agora que eu tenho ele físico, talvez eu esteja querendo reler para poder continuar essa história. E o escolhido foi o Wokatoi, que eu vou continuar a leitura dele. E como ele é bem fininho, provavelmente eu vou acabar ele rápido, então eu posso começar a leitura de um dos outros dois. Já peguei aqui o meu cronômetro pra gente estar dando início a essa nossa jornada dos hobbies. Pro início do nosso desafio, eu consegui ler apenas o segundo volume de Wokatoi. Eu acabei tendo muito mais coisas para fazer na sexta-feira do que eu tinha planejado, então meu tempo de leitura foi apenas 1h07, mas ainda assim eu não consegui fazer essa leitura inteira nessa 1 hora, eu precisei fazer algumas pausas para conseguir ler ele inteiro, mas antes de dormir eu consegui fazer a finalização da leitura. E falando um pouquinho sobre a história, aqui no volume 2 a gente vai acompanhar um pouquinho mais dos dois primeiros casais que a gente conheceu no volume 1, que é a Narumi e o Hirotaka, e a Hanako com o Taro. A gente vai acompanhando um pouquinho mais do dia a dia deles no escritório, na amizade, o romance, descobrindo também um pouquinho mais sobre o passado deles, porque a Narumi e o Hirotaka, eles são amigos de infância, então a gente vai descobrindo um pouquinho mais sobre o passado deles, porque eles acabaram ficando um tempinho separados e acabam se encontrando novamente no local de trabalho, acabam resolvendo começar um relacionamento também, porque eles têm várias coisas em comum que eles conhecem sobre um ao outro. Então é super bonitinho e gostosinho de ir acompanhando. Nesse segundo volume também a gente conheceu o irmão mais novo do Hiratako, que é o Naoya. Futuramente também vai ser um dos romances que a gente vai estar lendo durante toda a história. E como a primeira leitura do nosso desafio, ela simplesmente foi perfeita, porque logo nas primeiras páginas a gente já
Começa com uma pequena discussão entre a Hanako e o Taro, porque ela quer que ele participe de alguns hobbies dela, mas só que ele não tá muito afim, então eles têm uma conversa um pouco meio brigando, engraçadinha, divertida, que foi perfeito para esse nosso início de jornada dos hobbies. Pro nosso segundo dia do desafio, eu acabei não tirando nenhum papelzinho, porque eu já tinha um compromisso marcado. Eu com a mamãe, a gente saiu para pescar junto com o vovô, a vovó, meu tio, minha tia e meu primo. A gente foi num pesqueiro super legal aqui perto de casa. A gente saiu acho que por volta de umas 10 da manhã e voltamos mais ou menos umas 5 da tarde, então a gente aproveitou bastante esse tempo. O dia estava super gostoso e bonito. Quando a gente saiu de casa estava meio cinza, mas chegando lá no pesqueiro já estava com o céu super azul, com um climinha super agradável. A gente pescou, comeu, se divertiu bastante. Eu até consegui pegar um peixinho, literalmente. E como eu sabia que a gente ia acabar passando bastante tempo lá, eu acabei levando o volume 1 de Skipping Rope, porque eu já estava meio em dúvida se eu queria ler ele na sexta-feira ou não, então aproveitei também para levá-lo e lê-lo. Eu acabei conseguindo ler ele inteirinho e ele foi simplesmente perfeito também para o momento, porque essa daqui é uma história super gostosinha, divertida, leve, aconchegante e combinou perfeitamente com o clima todo de hoje. Aqui nessa história a gente vai acompanhar a Mitsumi, que ela é uma garota do interior do Japão, indo estudar em Tóquio agora para o ensino médio. Ela tem várias ambições na vida, ela já tem um plano completo de tudo que ela vai fazer para conquistar o sonho dela, mas chegando na escola ela vai acabar descobrindo que talvez as coisas sejam um pouquinho diferentes do que ela tinha planejado, mas ela definitivamente não vai desistir e vai continuar fazendo o possível para realizar tudo o que ela quer. E nisso a gente também vai acompanhando toda a trajetória dela, conhecendo uma cidade nova, experimentando coisas diferentes, coisas que ela sempre teve vontade de experimentar, fazendo novas amizades, e é muito bonitinho. E nessa jornada também vamos acompanhando também um pouquinho da história do Suzuki também, que ele é super fofinho e vai estar ajudando ela nessa jornada aí de aprendizado. E eu acredito que provavelmente para o futuro a gente possa ter talvez um romancezinho aqui entre eles, que eles combinam muito e são super fofinhos. Como eu tava em um tempo em família, eu acabei não levando o tablet para fazer o cronômetro de quanto tempo exatamente levou toda essa leitura, mas considerando que o dia de hoje ele foi extremamente divertido, engraçado, a gente aproveitou bastante, eu considero ele um dia inteiro dedicado a hobbies e diversão. E foi tanta diversão que quando a gente estava quase indo embora, esperando apenas os peixinhos serem limpos, a gente aproveitou para brincar um pouquinho no parquinho e foram altas emoções e muitas gargalhadas. Então, eu vou deixar umas ceninhas aqui para vocês se divertirem um pouquinho também com toda a emoção e adrenalina que a gente teve no pesqueiro. Sua nota pode valer E agora, para dar início ao nosso terceiro dia do desafio, nós vamos pegar um papelzinho novo. E o nosso hobby para hoje é livro de colorir. Já peguei aqui os meus livrinhos de colorir. Tenho esse daqui de Cute and Comfy. Também tenho esse daqui do Harry Potter de Fluffy and Cozy. E eu também tenho esse daqui da Seleção, que eu já tenho ele há bastante tempo e só recentemente que eu reencontrei ele. Já andei dando uma olhadinha em cada uma das páginas e eu separei essa daqui de um banheirinho de Cute Comfy. Do livrinho do Harry Potter eu separei essa daqui do Harry e do Ron andando de vassoura. E esse daqui da Seleção, eu, na verdade, encontrei uma página não finalizada, então eu vou estar finalizando ela. E eu vou começar por essa daqui, porque eu sei que ela vai ser mais rapidinho e mais fácil de pintar.
Acabei de acabar aqui o desenho da seleção, levou 34 minutos, foi bem rapidinho, eu coloquei algumas partes brilhantezinhas, eu não sei se no vídeo vai dar pra ver direitinho. E agora o próximo que eu vou fazer vai ser o Cute and Comfy. Terminei mais um desenho, se eu não me engano, acho que foi 1h20, porque ele, querendo ou não, tem um pouco mais de detalhes que leva mais tempo. E por hoje eu consegui fazer apenas esses 2 desenhos que eu colori. O de Harry Potter vai ficar para uma outra oportunidade. Esse daqui da seleção eu fiz ele em tonzinhos de azul e meio verde água, que eu já tinha começado, então eu só continuei nesse tema. E acrescentei um pouco de brilhinho, como eu já tinha comentado com vocês antes, porque eu sou simplesmente apaixonada por brilhos. E eu lembro que eu comecei essa página exatamente com essa cor para combinar exatamente com o vestido e com a capa, que faz bastante referência à cor que o vestido que a América usa e que o Maxon gosta de ver ela usando. Já para esse daqui, eu quis ficar mais ou menos num tema rosa e roxo, que são as minhas cores favoritas. E eu pensei em fazer como se fosse meio que o finalzinho da década de 70, um pouquinho da década de 80, com essas cores vibrantes, desenhinhos, listras, estampas. Então, acho que combinou bastante. E até o momento a gente já está em 3 horas e 8 minutos do nosso desafio. E hoje nós vamos para o 4º dia, então vamos pegar o potinho para tirar mais um hobby. Acabei de pegar aqui o potinho, então vamos sacudir bem ele para descobrir o que a gente vai estar fazendo hoje. E o hobby para hoje, a nossa atividade vai ser adesivos! Eu tava super animada para poder fazer isso daqui. E o escolhido foi o cor-de-rosa, como eu já mencionei, rosa é a minha cor favorita, eu estou de rosinha hoje, então acho que vai super combinar. Na hora de tirar, acabou rasgando aqui, infelizmente, um pedacinho, mas eu espero que com os adesivos dê pra dar uma consertada. Daí a gente vem com o modelo aqui do nosso quarto, que eu acho que é tipo uma sauna, um spa, talvez, eu acho que tá mais pra um spa. Daí aqui tem o modelo pra gente seguir, a cartela com os adesivos. Ele veio com essa pincinha aqui pequenininha verde de plástico, mas eu vou estar utilizando a minha mesmo de metal cor-de-rosa, que tem a ponta bem fininha. Acabei aqui de acabar o nosso spa com os adesivos. Ele foi super divertido, relaxante e bem rapidinho de fazer. Vieram alguns adesivinhos a mais. Foram 4 na verdade, eu acho. Não, 5. Que foi essas 2 toalhinhas aqui, essa outra aqui, o patinho. E também veio esse outro aqui que eu não faço a menor ideia de onde que era para colocar, porque não tem ele em lugar nenhum aqui no nosso modelo. E como foi bem rapidinho de fazer, eu vou aproveitar que gostei bastante e vou fazer a padaria agora.
Acabei de acabar a padaria, ela foi um pouquinho mais demorada, porque tem vários detalhes super, super pequenininhos, e dessa vez a cartelinha foi toda, não sobrou nenhum também, não veio nada mais, e ela ficou super bonitinha. Agora eu tenho uma casa de banho de coelhinhos com um pandinha visitando, e uma padaria de ursinhos. Vamos agora tirar o papelzinho para o nosso 5º dia do desafio dos hobbies. Ficou de bem. Misturar também. Vamos ver o que a gente vai estar fazendo hoje. Uma atividade super legal, que é um journal de RPG. Recentemente eu fiquei bem interessada em descobrir e entender como se joga um jogo de RPG, mas infelizmente eu não conheço ninguém que jogue para estar podendo jogar comigo. Porém, felizmente, graças ao Pinterest, eu descobri a solução perfeita para esse meu desejo de jogar, que se chama Solo Journaling RPG. E para quem não conhece, o RPG ele é basicamente um jogo onde você cria um personagem e vive aventuras, tomando decisões e influenciando na história, normalmente utilizando vários dados. Já no caso do Solo Journaling, a gente vai estar podendo jogar um jogo de RPG sozinho e utilizando um caderno, o que é simplesmente a coisa perfeita pra mim. E eu encontrei ele em português no Pinterest e eu vou deixar ele aqui na descrição pra vocês também, caso alguém tenha curiosidade e interesse também de estar baixando ele. Ele já vem certinho com uma instrução de como você jogar, diquinhas de como iniciar para criar o seu personagem e também a história da sua biblioteca. E vindo aqui mais para baixo, ele também tem, de fato, o que a gente vai estar fazendo, que são os locais aonde a gente vai, e também aqui tem todas as atividades que a gente pode estar fazendo baseado no que os dados derem como resposta. Eu não sei se assim eu consegui explicar muito bem, mas eu acredito que jogando e mostrando para vocês seja muito mais fácil de entender. Para jogar, a gente vai precisar de 2 dados. Você pode usar apenas um, mas eu vou estar usando 2 porque fica mais fácil e também mais divertido. Aqui a gente vai estar usando um dado para descobrir em que lugar a gente vai. Deu o 5, então aqui nós vamos para uma ponte que se estende sobre um lago calmo e que leva a uma cidade em uma ilha. Agora, para descobrir o que vai estar acontecendo, a gente vai usar 2 dados. Um para a primeira coluna aqui em cima e outro para a segunda coluna aqui compridinho. Então, eu vou estar usando o verdinho para a coluna de cima e o branquinho para a coluna aqui do lado. Deu 5, então a gente vai pegar algum evento dessa coluna aqui. Agora vamos para daqui de cima e descobrir qual que vai ser. Deu 6, então aqui a gente pega a coluna 5 que deu, junto com a 6, e o nosso evento vai ser receber uma carta de alguém da sua família. Agora que eu já finalizei todo o meu jogo, deixa eu contar um pouquinho pra vocês de como é que foi. Logo aqui na primeira página, eu resolvi imprimir o joguinho para poder ter ele aqui e também poder fazer mais páginas no futuro e ficar de fácil acesso. E aqui do lado eu fiz a minha ficha de personagem, onde eu coloquei as informações da minha personagem e também do bichinho de estimação dela. No caso, a personagem, ela é a Emily Lamour, ela tem 24 anos, ela tem cabelos longos, ondulados, castanhos e ela tem alguns fiozinhos brilhantes no cabelo que mudam de cor conforme o humor dela. Ela também usa óculos no estilo de gatinho e tem coisinhas penduradinhas como pedrinhas e estrelas no óculos. Ela também adora se vestir com roupas e vestidos que parecem ter saídos de um livro de conto de fadas. E se por um acaso tiver alguma semelhança entre eu e ela, é mera coincidência, tá bom? Assim, não foi nada pensado. Agora, sobre o bichinho de estimação dela, é uma gatinha de pelagem brilhante preto, com olhos dourados. O nome dela é Nyx Lamour também, porque ela e a Emily estão juntas desde pequenininhas.
E a Nix é uma gatinha super dorminhoca que adora dormir em cima dos livros e também nos frascos de poção da Emily, porque ela também é uma pocionista, além de bibliotecária. Agora aqui sobre a segunda página, eu coloquei um pouquinho sobre a biblioteca e como ela funciona. Como é uma biblioteca mágica e errante, ela é nesse formatinho aqui de chalezinho, que olhando por fora assim, ela tem 2 andares e parece pequenininha. Assim que você entra aqui na frente, ela tem de fato a biblioteca com algumas estantes de livros, um sofá confortável e um balcão para Emily poder atender os clientes. Mas aqui do lado tem a sala de poções da Emily, porque ela faz essas poções para poder vender e ganhar dinheiro, porque a biblioteca em si ela é gratuita para quem está precisando dela. Aqui no andar de cima é onde fica o quarto da Emily e da Nix, onde elas guardam todas as lembranças, memórias e aventuras que elas vão estar passando durante esse período em que elas estarão cuidando da biblioteca. Mas essa biblioteca ela também tem um segredo, porque ela contém uma chave para uma porta mágica, aonde quando você abre, se depara com um mundo completamente gigante de livros, com uma coleção que já está sendo adquirida pela família já fazem décadas. E a cada lugar novo que a Emily vai com a biblioteca, ela faz uma curadoria dos livros que serão úteis para a população da cidade. E aqui na terceira página eu coloquei de fato para onde a gente foi e o evento que aconteceu nessa cidade. E no caso nós fomos para uma cidade que fica em uma ilha que tem uma linda ponte que é cercada por um lago também belíssimo. O nome dessa cidade se chama Pontelume. E aqui eu contei um pouquinho sobre como é a cidade e o que a Emily também esteve fazendo lá durante o período que ela ficou. Eu aproveitei para jogar nos dados quanto tempo ela ficou e também quantos clientes ela teve na biblioteca. E aqui eu contei um pouquinho sobre a cidade, que ela é cheia de árvores que revestem toda a lateral da ilha, e também tem muitas flores que deixam o ambiente todo colorido, mas o maior charme da cidade em si é quando o sol está se pondo, que daí os raios do sol refletem na água e fazem parecer que a cidade está envolta em uma aura dourada, que fazem lembrar bastante os olhos da Nix. Mas a cidade fica ainda mais charmosa durante a noite, onde todas as luzes são acesas e as estrelas no céu ficam brilhando, refletindo no lago, parecendo um espelho mágico. Aqui também coloquei os lugares favoritos da Emily na cidade, que foram a ponte Miraluma, que é onde ela consegue ter a melhor visão da cidade, e também a padaria Migalha Encantada, onde ela foi todos os dias experimentar várias coisinhas deliciosas que são características ali da região, e o favorito dela foi o docinho de lua de canela. E aqui do lado eu coloquei as cartinhas que ela recebeu, uma da tia-avó Millicent e um do amigo dela, o Theo. E também coloquei uma fichinha aqui com todos os livros que o pessoal pegou na biblioteca durante o período dela em Pontelume. Ela passou 12 dias na cidade, ela foi super bem recebida pelos moradores, porque eles nunca tinham tido a biblioteca errante por lá, então eles ficaram bem animados e empolgados. Fizeram várias visitas nos primeiros dias, mas apenas 5 deles realmente foram clientes. Eu também joguei nos dados e ela teve 16 pedidos de poções das mais variáveis possíveis. Desde poções do sonho tranquilo, revigorantes da manhã, elixir de memória breve, poção de cura leve, elixir da primeira estrela, até chá de letrinhas ela fez. Ela realmente teve uma experiência incrível nessa cidade. Ela estava com um pouquinho de medo por ser o primeiro lugar que ela foi sendo responsável pela biblioteca, mas ela ficou bem feliz com tudo que aconteceu, principalmente mais motivada depois que ela recebeu a cartinha da tia-avó Millicent. E também ela agora está extremamente empolgada para continuar essa jornada e quem sabe encontrar o amigo dela, o Theo, no meio do caminho. E para essa página em si, eu quis fazer ela como se fosse o diário mesmo da Emily, como se fosse ela mesma contando todas as aventuras e experiências que ela teve na cidade. Eu quis deixar o journal bem interativo, então eu fiz essa fichinha também com os títulos de todos os livros que foram emprestados na biblioteca. O primeiro foi A Doçura das Pequenas Coisas, que foi uma senhorinha que pegou um livrinho de receitas para poder fazer biscoitos. O segundo foi A Raposa que Colecionava Estrelas, que foi uma criança de 7 anos que estava interessada em ler um conto infantil. O terceiro livro foi uma jovem moça que pegou Flora das Margens e dos Lagos, que ela está aprendendo sobre plantinhas e botânica.
O quarto foi Pequena Coletânea do Mundo Conhecido, que foi para um jovem estudante que estava precisando desse livro para a escola. E o último foi Os Caminhos da Lua Celeste, que foi uma jovem que está aprendendo sobre astronomia. E para as cartinhas, eu queria meio que fosse uma surpresa e eu realmente queria escrever elas e colocar em envelopezinhos e no selo para ficar, como eu disse, bem interativo. Então eu acabei pedindo ajuda para o ChatGPT, expliquei para ele o que eu estava fazendo e pedi para ele escrever a cartinha como se fosse a tia-vó Millicent e também o amigo Theo. Então ele escreveu para mim e eu só copiei aqui e agora eu vou ler ela para vocês. Mas em vez de abrir as cartinhas para poder ler para vocês, porque eu tô com muita dó de abrir esses selinhos que ficaram super fofos, eu vou estar lendo aqui pelo computador mesmo. Começando com a cartinha da tia Millicent. Minha pequena Emily. Os primeiros dias em um novo lugar costumam ser os mais estranhos. Você ainda não sabe o cheiro da cidade ao amanhecer, nem o som que faz o vento ali à noite. Não tenha pressa de se sentir pertencente. Você aprende com o tempo que essa incerteza é a melhor coisa dos seus dias. Arrume o balcão do seu jeito, decore as paredes como seu coração mandar, abra as janelas, mesmo que o ar pareça tímido, e use aqueles seus vestidos que faz você se sentir saída de um conto de fadas que tanto ama. A biblioteca responde ao seu coração, tanto quanto ao que você veste no corpo. Hahaha. E coma direito, sei bem como fica empolgada e se distrai esquecendo dessas coisas. Eu me lembro do meu primeiro dia. Eu chorei, não de tristeza, mas porque percebi que o mundo era muito maior do que eu imaginava e ainda assim tinha espaço para mim. Se você sentir isso, saiba que está no caminho certo. Com ternura infinita, sua tia-vó Millicent. Agora vamos para a cartinha do Theo. Emily, eu sei que você sempre sonhou com isso, mas espero que esteja lembrando de dormir. Você costuma se esquecer dessas coisas quando está muito empolgada. Minha mãe comentou que a casa mudou de lugar. Eu realmente ainda não entendo como isso funciona, mas imagino como você esteja encantada. Só espero que não esteja se sentindo sozinha demais. Como é acordar e não saber qual será a vista da janela? Eu sinceramente acho que entraria em pânico. Você sempre foi a mais corajosa de nós dois. Se algum dia a biblioteca aparecer por perto, avisa. Eu gostaria de ver essa tal porta mágica com livros infinitos que você tanto fala e ver seus vestidos esvoaçantes novamente. E Emily, se ficar difícil, pode voltar. Você sabe que sempre terá um lugar aqui. Cuide de você. Com carinho, Theo. Eu realmente estou super encantada com essa minha primeira aventura junto com a Emily e antes da gente terminar, eu quero jogar os dados novamente para a gente poder descobrir qual será a nossa próxima aventura aqui no nosso journal junto com a Emily e a Nix. E agora nós vamos tirar o papelzinho para o nosso sexto e penúltimo dia desse desafio dos hobbies. Então vamos lá! E a nossa próxima atividade vai ser caça-palavras. E eu tenho esses dois modelinhos aqui de caça-palavras. Esse daqui primeiro eu fiz sozinha mesmo. Eu peguei alguns no Pinterest e imprimi eles aqui para poder estar fazendo. Esse aqui tem mais temas de filmes e coisas relacionadas a livros também. Eu comprei esse daqui na banca, eu ainda não testei, então vou estar testando ele junto com vocês hoje. Ele tem mais do que apenas caça-palavras, ele também tem palavras cruzadas, acho que alguns enigmas também e coisinhas de Sudoku, então eu vou estar procurando um caça-palavras aqui hoje só pra gente estar fazendo. Esse daqui, na hora que eu fui imprimir, eu acabei imprimindo errado na hora que eu fui colocar o frente e verso, então ficou umas partes pra frente, outra de ponta cabeça, mas hoje eu decidi que eu vou estar fazendo esse daqui do Harry Potter. E eu vou usar o marca-texto aqui nesse aqui, porque eu acho que é um pouquinho mais divertido.
Já acabei aqui também o segundo caça-palavras, ele foi super rapidinho também de fazer, muito gostosinho. É uma atividade realmente muito relaxante e gostosa para fazer. Eu não vou mentir que os meus favoritos com certeza são os que são temáticos de coisinhas que eu já gosto, mas outro também foi bem interessante de estar testando pela primeira vez. Agora nós vamos tirar mais um papelzinho para o próximo dia. Então, gente, infelizmente o dia 7 ele fez puff e restou pra gente apenas um único take dele. E agora nós vamos oficialmente pro nosso último dia tirando o papelzinho do desafio do Hobbies por uma semana. Então vamos aqui bem. E a nossa última atividade vai ser ler um livro. Então, eu vim aqui resumir para vocês o que aconteceu nesse dia. E como vocês viram, a gente tirou o último papelzinho, ler um livro, o que eu achei que foi simplesmente perfeito, já que a gente iniciou o nosso desafio lendo mangás e agora a gente finalizou ele lendo livros. E assim como no de mangás, eu escolhi algumas opções de livros. Dentre elas tinha Príncipe Cruel, que é um dos meus livros favoritos, então seria uma releitura dele. Eu tento ler ele pelo menos uma vez no ano, sempre. A segunda opção era Sonho e Pesadelo, que é uma romantasia nacional. E a única coisa que eu sei sobre eles é que é um romance entre o sonho e o pesadelo. E é basicamente aí tudo que eu preciso saber sobre essa história. Mas ele acabou não sendo escolhido, pois o escolhido mesmo foi a assistente do vilão. Esse daqui ele também está sendo uma releitura, porque eu cheguei a ouvir o audiobook dele no final do ano passado, acho que foi mais ou menos em setembro, já vai fazer quase um ano. E como eu ganhei de Natal os outros dois livros, que é a Aprendiz do Vilão e a Aliada do Vilão, eu queria estar fazendo essa releitura para mim poder lembrar das coisas, para poder ler os outros dois. E essa com certeza foi a melhor escolha, porque tinha bastante coisa aqui no livro que eu não lembrava mesmo. E essa é uma história que eu gostei bastante. Ela me traz um pouco a vibe de uma mistura entre Enrolados e Shrek. Eu acho que a parte de Enrolados traz um pouco mais desse romance, a magia, coisa mais encantada mesmo, enquanto Shrek, eu acho que ele pega bem a parte de não se levar muito a sério, porque aqui a gente acompanha a Eve, que é a protagonista, ela é literalmente a assistente do vilão do reino. Ela, por um acaso, um dia acaba se esbarrando com ele na floresta, ela tá precisando de um emprego, então ele oferece para ela ser a assistente pessoal dele, e com isso a gente vai descobrindo um pouco mais sobre o vilão, sobre o reino, sobre como funciona o sistema de trabalho dele, porque ele tem literalmente uma empresa de vilania, já que ele tem um castelo onde ele tem vários funcionários que tem horário para sair, para entrar, tem até estagiários. É bem legal e engraçado, e eu gosto bastante dessa história, e tô ansiosa para ler os próximos dois também. Ou, na verdade, os próximos três, já que o quarto livro já tá saindo. Eu acabei percebendo também que durante esse nosso desafio, em algum momento, eu simplesmente parei de cronometrar quanto tempo estava levando cada um dos hobbies. Eu acabei me divertindo tanto fazendo eles que eu simplesmente esqueci. Mas o objetivo inicial era poder estar cronometrando todo esse tempo para vocês, para vir aqui no final e mostrar como muitas vezes a gente acaba passando muito mais tempo nas redes sociais do que de fato tendo um tempo produtivo. Na verdade, não exatamente produtivo, mas sim mais significativo, sabe? Fazendo alguma coisa para nós mesmos, que relaxe, acalme a mente. E por mais que não tenha dado exatamente certo compartilhar o tempo exato do cronômetro, ainda assim a mensagem continua sendo a mesma, pois a gente tem passado cada vez mais tempo nas redes sociais, fazendo absolutamente nada, enquanto a gente pode estar dedicando mais tempo para o nosso próprio bem-estar. E decidir ter feito esse desafio de 7 dias de hobby foi com certeza uma ideia que eu amei, eu com certeza quero continuar fazendo, porque eu sou apaixonada por hobbies, tenho muito deles. Inclusive, o potinho aqui tem vários outros hobbies pra gente poder estar fazendo. Então, caso vocês queiram e tenham gostado desse estilo de vídeo, deixa aqui nos comentários, porque eu com certeza vou estar fazendo mais hobbies aqui, tirando cada um dos papéis. E é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado e se divertido tanto quanto eu assistindo ao vídeo. Então, caso vocês tenham gostado, por favor, deixem um gostei aqui embaixo. Também já aproveitem para me contar nos comentários quais foram os seus hobbies favoritos. Quais deles te deram interesse de começar a fazer ou qual você não faria de jeito nenhum. Muito obrigada por assistirem ao vídeo, tchauzinho e até a próxima!